Fala pessoal, beleza? Bom dia, Luciano aqui. Vamos para mais um estudo de mercado, tá? A gente vai fazer um recap, tá, dessa semana. Esse vai ser mais rápido, né, pessoal? Porque a gente já teve um vídeo essa semana, né? Acabei gravando ontem, então do índice ali a gente até conseguiu conversar, né, nos vídeos dessa semana sobre alguns pontos, né, de como que decorreu, né, ali as possibilidades de leitura, tá? A gente vai falar sobre índice dólar, com um E ali, né? Ficou meio errado, tá? Falar um pouco sobre a metodologia, né, que a gente sempre fala, sobre contexto e ideias de forma, né, de entrar em um trade, tá? Para a gente ir abordando alguns pontos aí que às vezes geram dúvida, beleza? Então, a gente começa aqui pelo gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, pessoal, o que a gente tem aqui de possibilidade, né? Deixa eu dar um pouco de zoom, né? Lembrando, né, o vídeo que a gente conversou ontem sobre ciclo de mercado, o gráfico semanal, né, ele é exatamente, né, um canal amplo complexo, tá? De de ciclo, certo? É uma forma de canal em que tanto vendedores quanto compradores conseguem ganhar dinheiro. Ele se difere, né, do microcanal, que são movimentações mais extremas, do canal estreito, né, onde tem pequenas correções. Então, esses modos aqui você opera só na ponta vendida, aqui você pode operar na ponta comprada e vendida. Assim como em lateralidade, né, você pode operar, né, nos dois lados, tá? Triângulo expandido, certo? São formas, né, de você já definir um lado que você vai operar, tá? Reconhecendo o ciclo. Se você pode ou não operar, por exemplo, na ponta comprada. Se é um micro canal de baixa, você não pode. Se é um canal estreito de baixa, você não pode, tá? Então a gente tem que esperar algumas coisas acontecerem para a gente poder ter, né, a possibilidade de iniciar operações né, desse lado, tá? Quando a gente tem esses ciclos, tá? Aqui no semanal, né, pessoal, a gente teve, né, essa possibilidade de leitura de wedge, certo? A gente tem uma puxada ampla, uma grande correção, uma segunda puxada, uma pequena correção, uma terceira puxada. Ficou um ponto de inflexão aqui, o mercado cumpriu a premissa, inclusive, de duas pernas, tá? Aqui, né, o preço continua ainda mais fácil descer do que subir, ele está abaixo da 9, abaixo da 20, abaixo da 50, abaixo da 200, né? Está mais fácil de vir para baixo do que vir para cima. O que a gente ainda tem aqui de região de suporte aqui no semanal? A gente tem essa primeira barra, né, que é o primeiro gap aberto, a barra 1, barra 2, barra 3, como falei para vocês no vídeo de ontem, né, sempre envolvendo três barras, né? Então ficou um gap entre a máxima da barra 1 e a mínima da barra 3. Sempre que ficar esse espaço, né, você tem a possibilidade de ter um gap aberto, tá? Então esse aqui é o gap aberto. Esse gap ainda está aberto com aquela região de fundo ali, ó. Tá, né? Vocês podem ver que a barra está marcada. Então esse gap ele não foi testado. Aqui era um gap do diário, né? Esse gap aqui ele já é inválido, né? Já foi violado, tá? É, E aqui em cima, né, tem um gap do diário também, tá? É um gap aberto, esse gap também existe no semanal, né? É a mesma coisa, só que ele vem mais para cima aqui para essa barra. Barra 1, barra 2, barra 3. Como a gente falou, né, regiões de gap, se essa movimentação for, né, para uma lateralidade, ó, essa região aqui, essa região, ou a região da barra em si, né, se torna uma possibilidade, né, de magneto, principalmente em característica de lateralidade. E até o presente momento a gente ainda está numa ideia de lateralidade. Eu tenho um fundo evidente, tenho um topo evidente e a gente está no meio da movimentação. O gap aberto, né, para baixo é essa movimentação aqui, então se ele vier testar essa região de gap, né, que pode encontrar compradores mais uma vez, né, e aí ele pode vir testar essa região de topo. E isso ainda assim só manteria, né, a lateralidade do semanal, tá? Mudou um pouco, né, o ciclo, né, aqui, né, a partir do momento que ele renova aqui alguns topos, né, ele deixou uma pequena possibilidade. Só que aqui a gente conversou que esse topo aqui também, ele é minoritário, né? A gente falou em vídeos passados, né, se vocês lembrarem, né, a gente conversa sobre estruturas majoritárias, né, e estruturas minoritárias, certo? Então eu tenho um topo, certo? E tenho um fundo. Então eu tenho um topo e tenho um fundo. Então tudo aquilo que ocorre aqui no meio dessa movimentação, inclusive esse pequeno topo, né, eles são de estruturas minoritárias, tá? Então sempre que você observar uma estrutura macro, né, que ficou aqui, e aí às vezes você tem movimentações menores, né, ou até mesmo formar uma estrutura de baixa aqui dentro, né, tem que lembrar que a estrutura majoritária ela está aqui, tá? Então para realmente mudar o mercado, né, a gente vinha conversando sobre isso, para que realmente houvesse
uma mudança no mercado, ele precisava, né, vir acima dessas máximas majoritárias. Ó. As máximas majoritárias são as inflexões, né, dos movimentos amplos. Tá? Então aqui, e sempre dentro dessas movimentações maiores, há essas movimentações menores. Tá? Ele ainda pode vir aqui, pode, né? Tá? Mas a princípio no semanal está um pouco mais fácil descer, tá? Do que subir. Por quê? Porque a gente está abaixo da 200, abaixo da 50, abaixo da 20, abaixo da 9. Né? O preço está trabalhando abaixo. Aí ele pode vir, né, testar as mínimas da lateralidade aqui, a extremidade inferior, essa extremidade, né, fechar esse gap, né, gaps são magnetos, muitas vezes em gaps, né, se encontra compradores, tá bom? Então, é, dentro do semanal a gente ainda não tem, né, um cenário excelente, né, de movimentação de alta. Aqui a gente falou também, né, dessa possibilidade de wedge, tá? Essa possibilidade de wedge ganhou essa inflexão aqui. Ela fez uma correção e fez uma nova máxima. A gente já conversou que quando ele faz uma nova máxima, ele faz uma nova perna. É assim que a gente lê, né, movimentos, por exemplo, às vezes em região de topo, até mesmo quando a gente não consegue ligar, né, linhas. Aí o mercado vem e faz isso daqui, ó, né? Ele renova uma máxima de maneira bem brusca, às vezes uma máxima de maneira bem discreta, né? E aquilo ali já são as três puxadas, né? Que tem o mesmo potencial, né? De quando você consegue ligar uma wedge, né? Perfeita, tá? Então você tem que ficar ligado nisso. Nem sempre você vai conseguir a linha perfeita ali. Aqui até tem, né? Essa possibilidade aqui, porque você conseguiu ligar, né? De maneira bem clara aqui, né? As três puxadas. Tá? Então você teve três puxadas de baixa, ele renovou a inflexão, ele fez uma segunda puxada. Pela amplitude dessa perna, né, ainda seria mais comum, né, pensando em movimento medido, né, que é um outro estudo do Brooks, que ainda tivesse uma movimentação de alta mais ou menos condizente, né, com essa puxada. Então, mesmo que ele viesse uma correção, se ele fizesse uma nova máxima, né, a gente ia ler isso daqui, né, como a perna 2, né, porque fica dentro daquela ideia de movimento medido, né, que os movimentos têm amplitudes similares, principalmente quando eles vêm, né, dessas movimentações de wedge. Né. Ele não apresentou rompimento aqui, né, pessoal? Ele só tentou falha de rompimento, só viola a máxima, tá? E não tem continuidade. Beleza? Então no gráfico semanal é isso. A gente vem aqui para o gráfico diário. Aqui, né, tem um ponto importante, tá? Só mostrar os gaps para vocês abertos. Aqui não tem, tá? Aqui embaixo a mínima da barra 3 toca a mínima da barra 1, né? Sempre aquela ideia de 3 barras, barra 1, barra 2, barra 3, para que vocês não se percam, né? Na leitura de gaps eu acredito que seja mais fácil assim. Aqui está o do semanal. Esse do diário aqui, ó, esse amplo aqui é do semanal, tá? Esse daqui ele perdeu o valor, tá? E aqui eu queria só chamar a atenção de um ponto para vocês, tanto no índice quanto no dólar. De regiões de gap aberto, né? Às vezes de time frames maiores. Para quê? Para que vocês pensem também, né, em possibilidades de forma, né, de ingressar em um trade. Vocês sabem que o Trade System, né, ele vai dar alguns gatilhos pelas barras. Então depende da formação da barra. Também vai depender da localização e do ciclo, né, para que você opere da melhor maneira possível. Tá? Então você tem que reconhecer o ciclo, você tem que saber mais ou menos aquilo que você pode esperar do mercado para aquele momento. Né? Se é um ciclo de alta, se é um ciclo de baixa. Se é um ciclo de alta e eu estou trabalhando acima das médias, eu tenho que ir aproveitando os gatilhos até onde? Até alvos. Né? A gente já conversou sobre isso. O mercado ele dá alvos, né? E a partir de alvos, né, ele começa a apresentar, né, uma movimentação distinta. O primeiro alvo, segundo alvo, né? Terceiro alvo, nem pensar. Segundo alvo, aqui na região de segundo alvo, né, o mercado teve uma geração de pausa. Há realização de lucro. E quando há realização de lucro está em frames maiores, às vezes a gente vê lateralidade. Por quê? Porque é uma forma, né, de você distribuir aquilo que você conseguiu. Tá? Então, pensem, né, sempre na ideia de alvos. Opa, tem um outro pivôzinho menor aqui, vamos projetar ele. Né? Todo pivô que você vê que for rompido, às vezes ele pode ser uma possibilidade de alvo para você. Aqui já seria terceiro alvo, a mesma região de segundo alvo daquela movimentação. Confluência de alvo. Tá? Opa, se eu tirar aqui mais para trás, né? Aqui também era um fundo de pivô, certo? Aqui era a máxima, certo? Aqui você pegou o primeiro alvo e aqui você teve, ó, o segundo alvo. Onde foi a extremidade de toda a movimentação? No segundo alvo. Tá? Então trabalhem a ideia de alvos sempre. Isso o tempo todo, tá? E tudo aquilo que eu falar para vocês ou qualquer outra pessoa falar, pessoal, façam backtest. Né? Vocês têm obrigação de fazer backtest, de treinar, de testar, tá? Esse é o trabalho de vocês. Aqui, ó, rompimento. Aqui a gente já conversou sobre isso. Ó. Ele deu o primeiro alvo, o que, que ele fez? Ele fez uma boa retração. Ele deu o segundo alvo, né, que estava exatamente em cima do 61.8. Ele deu o segundo alvo e fez uma boa retração, tá? São alvos macro, né, alvos do diário, tá bom?
Beleza. Então aqui, né, no gráfico diário, esse gap aqui perdeu o valor, né, porque ele já foi testado e foi violado. Só deixei ele aqui porque eu, como falei para vocês, ia conversar com vocês sobre ponto de entrada. Aqui era uma região de gap e era o primeiro teste dessa região. A gente não pode sair comprando aqui no teste dessa região, né, porque se ele faz isso daqui, ó, no primeiro momento, né, a gente vai tomar stop a rolê. Né, se ele vem ou se ele passa bastante, né, tem as possibilidades de entrada aqui nessas regiões que a gente conversou, né, no outro vídeo. Só que existe mais maneiras, né? Por exemplo, ó, nesse primeiro teste, né, se eu colocar um, um, um retângulo aqui para marcar essa região, deixa eu só ver aqui se está marcado. Tá, não estava para qualquer intervalo. Então vou ter que fazer de novo. Então aqui, ó, tá? Se eu marcar aqui essa região com o retângulo e preencher, a gente vai ficar com uma área branca lá no time frame menor. Se eu fizer a mesma coisa, e aqui ó, nessa outra movimentação aqui de queda, né, para a gente dar uma olhada, vou marcar essa região toda aqui, ó, só para ver como é que isso daqui se comporta, tá? E aí a gente coloca lá uns 5 minutos, por exemplo, né, para a gente procurar aquela região lá. Aqui é aquela segunda região, aqui é aquela primeira região, tá? E aí a gente tem aqui o mercado trabalhando em cima dessa região, certo? Aqui é aquela região de gap lá que vocês viram, tá? Aquela região de gap do gráfico, né, diário. Por barras, eu tive um primeiro gatilho bem aqui, ó, nos 5 minutos, tá? Por barra, eu tive um primeiro gatilho de compra, bem aqui no segundo, nos 5 minutos. Então eu tive uma oportunidade de entrar por barras, tá? Em vez de eu comprar de maneira aleatória, eu pego um gatilho por barras, porque eu estou numa região, né, de fechamento de gap e que pode gerar interesse comprador, por barras. Então aqui seria a sua entrada e seu stop aqui embaixo, tá? Você ingressou no trade. E aqui você pegaria bons pontos, né? Geraria bons pontos aqui até o fechamento do dia, tá? Cerca de 800 pontos. No dia seguinte ele abre e tem excelente continuidade, tá? Aí a gente volta, né, para buscar aquela outra movimentação. Ó. A gente marcou aquela outra movimentação. Aqui, ó, quando ele chegou de novo, você não teria tido gatilho de compra, tá? Aqui nesse dia abriu com gap de alta, voltou para a região do gap, né? E aqui teve um gatilho de compra, tá? Bem mais baixo, certo? Depois apresentou, né, uma possibilidade dentro da região, uma possibilidade de compra, contexto de wedge, né? Você estava numa região ainda de gap. E a gente continua analisando mais ou menos essa mesma região, né? Se você for entrar, você tem que entrar por contexto, né? O que é contexto, Luciano? O contexto são, né, como isso daqui, né, o edge não rompeu, né, você vê muito pavio, muita defesa compradora. Aqui você vê outra, né, possibilidade de wedge, tá? E mercado chegando próximo de região da POC, certo? E aí você tem outra possibilidade de entrar, tá? Nessas regiões de fundo, olha essa outra descida aqui, ó. Você não teve oportunidade de entrar, porque você não teve gatilho por barra, tá? As barras geram a possibilidade de gatilho, certo? Depois disso daqui ele rompeu aquela região, né? E aí, né, a região está encerrada. E a gente tem que procurar outras movimentações, tá? Então eu vou apagar isso daqui. Foi aqueles retângulos que a gente deixou. Ó. Aqui, ó, você não teve a oportunidade de entrar em ponta compradora, tá? E aqui ele já estava violando toda aquela região, tá? Então ele violou, aquele gap ele perde, né? Valor, a gente não tem mais por que deixar esse gap aqui. E aí eu vou trazer ele só para ele virar um filtro no diário aqui nessa outra movimentação, porque esse gap que está marcado aqui é do semanal. E aí ele até pode encontrar compradores aqui no gap semanal, porque aqui também é região de fundo de canal. Fundo de canal a gente sabe que a gente tem a probabilidade 75% das vezes de ter um repique, tá? E aí seria um duplo fundo de canal, porque aqui é a região de nested wedge, lembram? Uma, duas, três puxadas, uma, duas, três puxadas, tá? Então é uma das maneiras de você entrar por gatilhos com barras em regiões de interesse, tá? Beleza? Então, aqui no gráfico diário, né, continua também mais fácil descer do que subir, né? A gente vinha conversando, a gente faz sempre essa possibilidade do que está mais fácil, né, do preço fazer. Outra coisa, né, que eu falei para vocês no vídeo anterior, né, vamos dar uma relembrada, né? Quando o mercado não renova a máxima, o que ele vai tentar fazer? Não quer dizer que ele vai fazer. Só que você precisa ter algum tipo de perspectiva daquilo que o preço vai fazer, o que ele pode fazer. Então, quando o mercado não renova a máxima, eu falei para vocês ficarem com essa ideia na cabeça e repetindo, né, que ele pode
né? Não coloca que ele vai, mas coloca que ele pode vir renovar a mínima, tá? Então tem uma máxima prévia. O mercado, para ele montar uma estrutura de alta, ele tem que renovar essa máxima, nem que seja só para violar, tá? E aí ele não consegue força suficiente dos comprados para violar. Os comprados não estão acreditando e os vendidos são fortes. E aí essa movimentação gera um impulso de baixa. Quando ele falha em renovar a máxima, a gente pensa na possibilidade dele vir renovar o quê? A mínima, né? Então ele pode ainda vir testar essa mínima. Se ele falha em renovar essa mínima, ele vai voltar, ele vai tentar renovar a máxima. Nada é pleno, mas você tem que estar o tempo todo exercitando isso. Não quer dizer que com toda a movimentação, toda a certeza absoluta ele vai vir fazer isso, mas na maioria das vezes ele faz. Na maioria das vezes que ele falha em tentar uma estrutura, ele vem fazer a outra, tá? Então é interessante vocês terem esse comportamento porque você começa a esperar alguma coisa do mercado. E você tem que esperar, que se você não espera nada, você não vai conseguir operar, tá? E aí, né, a partir dessa movimentação, se o mercado chega nessa região aqui, ó, nessa região de interesse, essa aqui está marcada do semanal, a do diário está mais baixa. Mas se ele chega aqui e me deixa uma oportunidade por barra, eu tenho uma oportunidade de onde entrar. Por quê? Porque eu sei que eu estou baixo, né, no canal, eu sei que eu estou numa região de fechamento de gap, então digamos que ele viesse, né, aqui nessa movimentação, fechar esse gap. Ele fecha esse gap aberto e me deixa um gatilho de entrada bem aqui. Eu tenho que entrar, tá? Por quê? Porque eu tô baixo na região de canal. Eu tô baixo, né, nesse canal aqui. Eu tô numa região de fechamento de um gap do semanal. Claro que o fechamento do gap do semanal pode descer um pouco mais. Por isso que eu tenho que esperar por barra, porque se eu for entrar de maneira aleatória aqui, eu tenho que ter um gatilho de barra, tá? Se eu for entrar de maneira aleatória, eu posso ter que aguentar uma correção aqui do tamanho do mundo. A gente está falando do gráfico diário para uma entrada nos 5 minutos, tá? Por isso que eu preciso do gatilho. E os gatilhos só vão aparecer se tiver barras com contexto que possam gerar isso, já que ele não tem sentimentos, ele não tem essa ideia de que vai reverter, ele não pensa isso, tá? É algo automatizado justamente para me defender de pensamentos como esse, tá? Além de ver a estrutura, né? Beleza? E aí lá nos 5 minutos a gente ainda assim vai tentar construir algum sentido, algum contexto de compra, né? Uma bandeira final, né? Uma wedge, tá? Uma wedge com fundo duplo, tá? Alguma situação que possa me levar a pensar no movimento de compra, né? E aí eu tenho esse gatilho, tenho a região, tenho baixo no canal, aí eu entro, e eu entro muito bem posicionado. Isso se chama se posicionar bem no ciclo, tá? Se posicionar bem no ciclo. Isso é interessante, tá? É uma das falas do Brooks que mais me chamou a atenção na época que eu comecei ali. Que ele fala que um trader que se posiciona bem no ciclo de mercado, ele raramente tomaria stop. Então, reconhecer o ciclo, entrar da maneira correta, né? Sem ter essa antecipação e, né, participar dessas movimentações, beleza? Então aqui eu até deixei aqui escrito para vocês, né? É um topo duplo mais baixo, né? Ele falhou em renovar máximo. Então o que ele pode vir fazer? Renovar mínimo, tá? Ele tentou uma estrutura, não conseguiu, né? Ele pode manter a estrutura que ele vinha fazendo, vir abaixo dessa mínima aqui, tá bom? Beleza? Essa linha aqui acho que eu já posso pagar, né? Era o segundo alvo lá de uma marcação antiga, tá? 60 minutos, né, pessoal? Aqui no M60, né, a gente vê aqui um canal, né? A gente conversou no vídeo de ontem, né? Eu espero que vocês tenham visto. Se não viram, revejam, porque a gente falou sobre vários pontos ali, inclusive que é super interessante vocês anotarem. Olha que interessante aqui, ó. Essa descida, quando ela foi iniciada, olha, era um movimento mais lateral, era um movimento bilateral, você não via nem tanta pressão de um lado, nem tanta pressão do outro. Ele abria com gap de baixa, renovava a máxima, aqui renovou a pequena máxima, aqui renovou. Ou seja, o mercado vinha fazendo uma movimentação, né, um tanto quanto mais lateral, certo? A partir dessa barra, né, ele iniciou um movimento de queda sem correção. Ó. Não teve correção, não teve correção. É uma barra de alta sem capacidade de vir acima da máxima da barra anterior, não tem correção. E o mercado continuou descendo ó, por várias barras sem correção. A primeira correção foi aqui, uma H1. Essa H1 falhou e teve uma continuidade do movimento de baixa. Quando tem H1, eu saio do micro canal para o canal estreito, onde eu admito que o mercado tenha correção de até 3 barras, tá? 3 barras consecutivas, né? 3 barras de alta. Aqui eu tive duas, ó. Depois eu tive uma pausa, tive duas, tive retomada, ó, e a tendência voltou a ser um micro canal de baixa. E o que é o micro canal? É quando tem uma sequência de 4 barras sem correção.
que é correção? Quando a máxima da barra vem acima da máxima da barra anterior quando está descendo. Isso daqui é correção, chama-se H1, tá? Então aqui a gente teve uma H1. E aqui, ó, 5 barras, né, descendo sem nenhuma correção. Aqui eu tenho uma H1. Essa H1 falhou, né, e o mercado volta para canal estreito de baixo, onde eu admito até 3 barras, retomada ou um doji como pausa, tá? Se eu tiver uma quarta barra aqui, Luciano, aí ele invalidou o canal estreito. Por quê? Porque ele está indo para uma possibilidade, né, de um micro canal de alta, tá? Porque as mesmas 4 barras que inicia, né, o micro canal de baixo, ela pode iniciar o canal de alta, tá bom? Beleza? Então aqui o ciclo é um canal estreito, né? Tá? Então aqui acho que a gente já conversou, né, praticamente tudo. Porque essa semana acho que não teve muitos dias, né, pra gente é, falar, né? A gente conversou acho que bastante até essa semana. Sexta, quinta, quarta, segunda, né? Segunda foi bastante lateralidade, né, pessoal? A gente conversou já sobre isso daqui, sobre os gaps, tá? Sobre regiões de gap aberto, né? Tem os vídeos anteriores dessa semana, tá? Da terça-feira, né? Eu acabei falando um pouquinho ali também, né? Da própria terça-feira. Aqui, ó, movimentação de alvo, né? Vocês vão ter que fazer porque senão vocês não vão usar nessas movimentações, ó. Esse aqui é um alvo do dia anterior, tá? Isso aqui eu já falei para vocês. Alvos do dia anterior, ele tem, né, uma dificuldade às vezes que às vezes ele não vai dar esse alvo, né, no dia seguinte, tá? Sempre que vocês forem trabalhar alvos, trabalhem primeiro os alvos intraday. O Brooks fala que as últimas 20 barras são sempre as mais importantes. Então as tuas barras do dia sempre vão acabar sendo as barras mais importantes. Então projete elas, né? É muito mais viável você trabalhar, né, a ideia de alvo, né, em intraday, porque ele é atingido no mesmo dia, muito mais rápido e mais fácil. Lógico, às vezes a gente não tem. Isso aconteceu de novo, né, na sexta-feira, tá? Essa dificuldade do mercado vir ao alvo do dia anterior, né, de maneira rápida. Ele veio, mas veio bem depois, tá? No tempo do mercado, certo? Lembrem, né, da ideia da contagem de 3 puxadas, ó. Uma, duas, 3 puxadas, região de topo duplo é uma região que pode gerar lateralidade, ó, uma barra, né, uma possibilidade de uma barra de venda, tá? E aí o mercado, né, se desloca bem a teu favor, depois de construir um contexto, tá? Primeiro você constrói o contexto, depois vê as possibilidades, tá? Tentar entender a ideia do ciclo, né, pessoal? Aí virou estrutura de baixa, né? Tá em modo Fab 4, tá? Preço trabalhando abaixo de todas as médias, abaixo da 200. E aí, né, ele teve um amplo deslocamento. Observar essa ideia, né, de Fab 4, ela é bem interessante, né? Porque isso aqui, ó, deixa o mercado no modo sempre vendido por um tempo bem maior, tá? Aqui é o dia 18, né? Aqui ele abriu, né, com um gap de baixa. Abre com gap de baixa abaixo de todas as médias, não dá para você ficar pensando em compras, né? Você está numa estrutura de baixa, barras vermelhas. Gatilhos de entrada a gente já conversou também, né, no outro vídeo, que a gente falou dessa semana da atualização, né? Barras com rompimento são barras que têm melhor fluxo, né, a seu favor, tá? Porque se ela não conseguiu romper, ela não tem um bom fluxo vendedor, tá? Cuidado para não ser o primeiro a comprar, né? E atenção à ideia de alvo, né? A gente projetou esse, né, no outro vídeo, tá? Deixa eu ver aqui se esse dia aqui a gente conversou também. Aqui acho que foi o dia da gravação, né, do vídeo, né, pessoal? Aqui a gente também falou sobre regiões de gap, né, que ficaram abertas, essas regiões de interesse, tá? O mercado volta para testar essas regiões, atenção às regiões de POC, né, em região de topo, né, porque elas acabam, né, sendo uma pegada, né, de que o mercado teve um forte impulso aqui, né, você consegue ver por essa pequena possibilidade aqui de movimentação de baixo, mais forte, né, você vê uma movimentação que, ó, até então você tinha tido bom movimento de alta, pequena correção, bom movimento de alta, pequena correção, bom movimento de alta, grande correção, a correção ficou maior. Então aqui ele iniciou a possibilidade da troca de estrutura, né, aquilo que a gente fala para vocês, ó. E mais uma vez, né, só reiterando aqui, aqui ó, tem impulso de alta, correção, impulso de alta, correção. Até então essa estrutura, ó, ela é perfeita de alta, né? Ela tem topo, tem fundo mais alto, topo, topo mais alto, né? Aqui eu tenho também a forma de pensar em 3 puxadas nessa movimentação, né? São 3 puxadas aqui, vocês conseguem observar. E aí o mercado vem, ó, e faz isso daqui, ó. Ele não fecha abaixo, ou seja, ele não rompeu essa movimentação, mas ele violou essa e violou essa. Então ele violou dois fundos anteriores e isso deixou a possibilidade do quê?
da gente ter um topo mais baixo. E o topo foi exatamente mais baixo, tá? Um tique mais baixo, certo? Então tem um topo mais baixo. O que que ele fez quando ele falhou em renovar a máxima? Ele veio renovar a mínima prévia, que é essa movimentação aqui. Tá? Então fiquem repetindo aquilo que a gente conversou, tá? Depois aqui, aqui foi nossa sexta-feira, né, pessoal? Aqui na sexta-feira, né, a gente tem um gap de baixa para nós, né, que já estava com a movimentação marcada. A gente viu isso daqui como uma potencial falha de wedge. Né? A gente tinha aqui uma possibilidade melhor que o mercado abrisse realizando uma movimentação de alta, pelo menos, para fazer aquela H1 lá dos 60, mas ele não fez, ele abriu com gap de baixa. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, ó. Ele não chegou a dar alvos intraday de maneira rápida. Né? O que seria um alvo intraday? Você tem esse pivô gigantesco aqui, né? E ele acaba sendo rompido já com a abertura. Né? Olha o tamanho dessa barra. Para ter uma 2BR aqui, voltar e fechar essa movimentação aqui, era algo bem difícil. Né? E aí o primeiro alvo dessa movimentação estava aqui, ó, em 114.708, primeiro alvo. E aí o mercado vem, né? Era o alvo, né, primário que a gente tinha, porque é o rompimento desse fundo. Tá? Então é primeiro, segundo alvo dessa movimentação, né, que você tem que buscar, porque é o rompimento desse fundo. Né? Os outros rompimentos já aconteceram, né, e alvos intermediários já tinham sido dados também. E aqui, né, ele faltou aqui por cerca de 150 pontos, né, de dar esse primeiro alvo. E aí o mercado inicia uma movimentação de alta, pega o stop de um monte de comprado que entrou atrasado, né, nessa movimentação. E se a gente está vendido, né, pessoal, outro ponto, né? Se a gente está vendido, estou vendido, né, aqui, e estava esperando, por exemplo, essa movimentação vir dar, deu o gatilho de compra, sai do trade. Se você está vendido e tem um gatilho de compra, alguma coisa está errada, tá? Alguma coisa está errada. Esse fechamento aqui, ó, ele fecha acima de vários outros fechamentos, tá? Então ele é um fechamento forte, né? Mesmo que a gente tivesse todo o contexto aqui, ó, para que aqui na 20 a gente tivesse a possibilidade de um M2S, de um 2HM, né, que a gente já tinha mais de 24 barras aqui, dois setups de venda, mesmo que a gente tivesse três contextos aqui, ó, a gente tem o M2S, 2HM e o gap de média. Né? Ainda assim, ó, o mercado pode subir muito, mesmo que ele viesse só fazer o gap de média e ficasse só nessa região, já seria muita coisa. Ele veio e fez o gap de média. Né? O gap de média, só que ele fez um gap de média com o microcanal. Microcanal é um modo muito forte. Né? O microcanal pra gente é um modo sempre comprado. Né? Ele deixou gap aqui em todas as barras. Ó. Tá? Deixou gap aqui, ó. Deixou gap aqui, deixou gap aqui. É o modo de aceleração de movimentação do preço. E aí o mercado, né, faz o gap de média, depois do gap de média ele faz uma retração, aí ele deixa um topo mais baixo. Quando ele fala em renovar máximo, o que, que ele pode vir fazer? Renovar mínimo. Ele veio renovar mínima, só que de novo no modo micro canal. Né? Você não tem correção, você não tem correção, não tem correção, não tem correção, tá? São movimentações sem correções, tá? Deixa alguns gaps abertos, né, que o mercado volta só para fechá-los, tá? Gap aqui barra 1, barra 2, barra 3, ele não tinha tocado, ele volta para essa região, testa o gap, né? E aqui você pode fazer a mesma coisa lá no minuto, tá? Quando você tiver essas movimentações e você tiver a ideia, né, de que você vai para uma movimentação de baixa, né? Para você entrar bem, né, você vai entrar pelo minuto, mas você vai entrar mais ou menos aqui, por barra, tá? E depois ele iniciou o modo microcanal, esse modo microcanal rompeu esse fundo. Quando ele rompe, né, a gente tem a possibilidade de projetar alvo. E aí você tinha primeiro alvo mais ou menos aqui, né? Primeiro alvo mais ou menos aqui, segundo alvo mais ou menos aqui, e ele deu o terceiro alvo também, né? Essa movimentação, tá? É... E aí ele também deu, né? Depois o segundo alvo macro, né? Tá aqui, ó. Deixa eu só ajustar meu topo aqui. Tá? Então ele deu aqui, ó, o segundo alvo macro, né? E também deu, né, o primeiro alvo macro intraday, ó. Primeiro alvo desse pivô maior, tá? Que era duas regiões de alvo, né, que a gente havia conversado, e fundo, né, de canal, tá? Então aqui a gente tinha que parar de vender, tá? E aí a estrutura muda, né? E aí vira, né, uma movimentação mais lateral para ascendente. Aqui teve outra falha de wedge, né? A gente conversou, né? Isso aqui já não, acho que não compensa conversar porque a gente já teve essa movimentação, né? Aqui a gente teve falha de wedge, e aí a gente teve perna 1, perna 2, porque fez nova máxima, corrigiu, ó, fez inclusive uma perna 3 e fez uma nova wedge. Essa nova wedge rompeu, né, um dos pontos de inflexão, e aí ela teve perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, teve uma boa continuidade. E atingiu, né, aqueles alvos que a gente havia deixado, né, no vídeo anterior. Ó. Primeiro alvo, né, que a gente havia deixado marcado, e também o segundo alvo, bem em cima de uma região da POC. Tá?
Vejam o que acontece quando o mercado dá alvo, né? Interessante você ficar fazendo isso daqui o tempo todo. Assim você começa a entender melhor algumas movimentações. Às vezes o mercado para de andar numa direção e você não sabe por quê. E aí às vezes o mercado deu um alvo que você nem marcou, né? E é interessante você marcar todos os alvos para você ver a reação da movimentação do preço. E às vezes sair, né? Aqui você tinha confluência, você tinha região de POC e tinha o segundo alvo, né? Então você tinha duas razões ali para abandonar esse trade, tá bom? Vamos conversar um pouco sobre o dólar, né? O dólar, pessoal, tem uma similaridade, né? Alguns pontos ali com o índice. No dólar, né, a gente está também, né, só que um canal menor, né, não chegava a ser um canal amplo, né, aqui estava mais, né, para uma movimentação de lateralidade descendente, né, porque a gente vê muitos dojis e a gente vê muitas correções, ó. Então, tem correção para cima, correção para baixo, correção para cima, correção para baixo. A gente praticamente não tem gap aberto em toda essa movimentação aqui. Praticamente não, né? A gente não tem nenhum gap aberto em toda essa movimentação. É um conjunto grande de barras. O primeiro gap ficou aqui, ó, demonstrou interesse, olha como ele anda melhor a teu favor, né, quando a barra tem, né, o rompimento, tá? E ela tinha rompimento inclusive do fundo, né, da movimentação que ele já havia travado aqui ó, várias vezes, ó, fundo anterior, né, a barra ampla. E aí, né, você tem o mercado, né, desenvolvendo aqui uma movimentação, né, de baixa, tá? Mas ainda assim é uma movimentação sem muitos gaps. Quando que veio ter, né, a possibilidade de um microcanal, né? De microcanal quando a gente tem quatro barras sem correção. Aí tem as forças do microcanal. Tem um doji no meio, mas não tem correção. Não tem correção, não tem aqui H1. Então aqui teve a possibilidade do mercado sair de um microcanal para migrar para um canal estreito, né? E aí ele pegou e fez outro microcanal. E aí ele entra no modo realmente de canal estreito. Ele tem duas barras de correção, depois ele retoma, três barras de correção, retomada, duas barras, retomada, três barras, ainda assim está retomando. Mesmo subindo, né, ele ainda tem características de um canal estreito de baixo, tá? Porque ele não conseguiu fazer uma quarta barra, tá? Então ele não conseguiu encerrar o ciclo desse canal aqui ainda. Aqui no gráfico semanal a gente não vê rompimento, mas no gráfico diário a gente vê rompimento e vê gap, tá? Aberto. Ele não renovou máxima também, esse é um ponto importante. Tá? Ele não conseguiu renovar a máxima. Então, pode até vir depois, né? Aqui eu penso mais que ele venha ainda testar essa máxima aqui no diário, né? E por que, né, que a gente pensa isso? Aqui, ó, você tem uma leitura de falha de wedge, certo? Você tem uma possibilidade ó, de falha de wedge. Ele rompe a wedge e ele deixou uma máxima. A premissa de falha de wedge são duas pernas. Então a ideia é que ele ainda venha, né, fazer uma segunda perna de alta pela premissa, tá? Pela premissa de movimentação do preço. O que o mercado está fazendo, né, pessoal? Aqui ele deixou alguns gaps abertos, né? A gente deixou aqui alguns marcados. Essa região de gap aqui pode atuar como magneto também, né? Pensando nisso aqui como uma lateralidade mais ascendente. Aqui embaixo tem uma região de gap, aqui mais outra, tá? Aqui ele ainda está mais positivo do que negativo, né? Como assim positivo? Ele está ainda acima da MM50, tá? Ele ainda é mais fácil ele subir. A gente usa a MM50 também como parâmetro. Ó. Aqui ele está abaixo da MM50. Está mais fácil ainda de vir a níveis mais baixos, tá? Beleza? Então a gente usa ela como parâmetro, como filtro. A 200 está aqui. Beleza. A gente teve uma barra amarela, né, que é a nossa possibilidade de pullback. O que a gente está tendo? A gente está tendo uma correção como lateralidade. Né? Lateralidades, muitas vezes, né, são movimentos de correção, tá? Movimentos de pausa. Conjunto de barras né, aqui fazendo uma lateralidade. Conjunto de barras fazendo uma lateralidade. Não tem rompimento, não tem gap aberto, tá? Fica né, como uma possível região de acumulação. Lateralidades, lembrem sempre né, que lateralidades geram tendência. Então, se tiver um rompimento de alta, você tem uma possibilidade de projeção. Você pode pegar esse topo para esse fundo né, e projetar aqui. Ó, e você vai ter alguns alvos para cima. Né? Isso se tiver um rompimento de alta, porque a gente está pensando na possibilidade da perna 2 da falha de wedge. Tá? Segundo alvo, teria até um terceiro alvo aqui um pouco acima da região do topo. Mais uma vez, né, você está trabalhando alvos possíveis de movimentação, e todos eles, né, você tem que trabalhar o desse topo aqui que já foi alcançado, tá? Ó, porque às vezes você tem confluência de alvo, né, e aí é melhor você encerrar seu trade. Pô, se você tem alvo do diário, é primeiro, é segundo, tem duas, três formas de alvo ali na mesma região, né, é melhor você encerrar seu trade, tá? Ó, você tem segundo alvo desse pivô, primeiro alvo desse pivô, tá?
Esse pivô aqui não, né? Porque eu tenho fundo mais baixo, então vou trabalhar com fundo mais baixo e com topo. Posso também trabalhar com essa projeção aqui, ó, né? Só que aqui não foi atingido, tá? Que seria o topo maior, mas no topo menor está próximo daquela região. Então aqui, né, já seria uma região bem perigosa, tá? Para ficar, para pensar, né, em comprar, tá? Outro ponto, né, que você tinha, né, um gap aberto aqui, tá? Nessa outra região que já tinha desmarcado faz tempo, né, pessoal? Isso aqui, tá? Que era esse gap aqui, ó, certo? Você tinha aqui, ó, essa possibilidade aqui na hora que você pega barra 1, barra 2, barra 3, né, pessoal? Aqui, ó, barra 1, barra 2, barra 3, tá? Então tem um grande gap aqui envolvendo essas três barras, tá? E a marcação da barra nossa aqui seria, né, uma possibilidade de região de venda, porque teve rompimento, teve continuidade, o mercado volta para essa região, né, que seria uma região de venda, tá, a princípio. Mesmo que você esteja esperando uma perna 2, né, que seria a região de pausa, tá, para essa movimentação, beleza? Aqui já dá para tirar, né, porque essa região já foi testada. Inclusive já tem esse outro gap aqui, né, como uma possibilidade. Só que agora, né, uma possibilidade até mesmo dele ser rompido, já que a gente está pensando na ideia de que pode ter uma nova máxima, beleza? Então, é... 60 minutos, pessoal. Aqui no M60, né, a gente tinha, né, aquelas regiões de gap, né, aqui, aquela de topo, tá? E aqui, né, dá pra gente pensar naquela mesma ideia para essa semana aqui, ó. A gente olhar só o que está mais próximo da gente. Olhem como o Eds, né, podem fazer diferença na vida de vocês, né? Você tem uma máxima, tem uma boa movimentação. Você tem uma segunda máxima, você tem uma boa movimentação. Você tem uma terceira máxima, você teve uma boa movimentação. Você teve uma quarta máxima. Então aqui tem duas maneiras, né, que você pode puxar e ligar, trabalhar essas Eds. Ó. Essa daqui é uma primeira. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, tá? Ele, inclusive, né, renova, tá, essa inflexão, certo? Então, a gente poderia pensar na ideia de que ele ainda vem fazer uma nova mínima, para depois, né, quem sabe, vir para uma movimentação de alta melhor, tá? A ideia, né, é a premissa, tá? Como a gente trabalha a leitura da premissa, né, aquilo que a gente falou, anotem e fiquem repetindo. E aí você tem que ver quantas vezes isso daqui faz, né, quando você está fazendo backtest, para que você ganhe um parâmetro de confiança, tá? É, então aqui, né, duas formas, né, de você puxar uma wedge. Se você puxar essa wedge aqui, ó, certo? Aqui está a wedge. O ponto de inflexão está aqui. Então, para ter uma perna 2 de baixa, né, ela precisa renovar essa wedge para voltar a subir menos para poder descer mais. Perna 1, perna 2, certo? Para isso, ele precisa primeiro renovar essa mínima. Se ele falha em renovar a mínima, né, pessoal, como ele ainda está mantendo uma possibilidade de estrutura de alta, ele vinha de uma estrutura de baixa. Ó, certo? Você tinha aqui topos e fundos ascendentes, né? E aí de repente, ó, ele começou a falhar em fazer máxima, renova a mínima, falha a máxima, renova a mínima, estrutura intermediária, né? Aquilo que a gente falou, ó, você tem uma grande puxada aqui, uma grande movimentação. Então essa estrutura aqui ela é intermediária, tá? Ela não chega a mexer na majoritária, tá? Ela é minoritária. E aí aqui você teve uma movimentação menor, uma movimentação minoritária. Aí ele faz uma nova mínima. A gente agora vê isso daqui como uma movimentação majoritária, essa máxima, e essa mínima, esse fundo. E tudo aquilo que tiver no meio dessa movimentação são estruturas minoritárias, tá? Então a majoritária ele vai mexer na hora que ele mexer nessa ou mexer nessa, tá? Então se ele não chega a violar essas estruturas aqui, ele ainda vai estar em estruturas minoritárias, tá? Então a gente tem dentro de uma possibilidade de um range maior, né, uma possibilidade de lateralidade aqui dentro, tá? Para mexer nisso daqui, ele vai precisar renovar uma dessas duas estruturas. A gente está conversando lá no diário que a gente pensa na possibilidade de movimentação de alta. Se ele falha em renovar a mínima, o que ele pode fazer? Renovar a máxima. E se ele romper essa lateralidade, ele vai gerar, né, aquela projeção que a gente estava conversando lá, que a gente viu do, do diário. Você tem um topo, você tem um primeiro alvo, né, você teve um segundo alvo e você tem um terceiro alvo, né, que está acima daquela máxima lá. Tá? Então é essa lateralidade aqui que você estava vendo lá do gráfico diário. Jeito, né, pessoal, de entrar nessas movimentações. A gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Aqui, ó. A gente pode marcar essa região de fundo. Aqui era um gap aberto, tá? Ele não tinha sido testado. Então aqui esse gap, né, ele estava ainda, né, com a região sem ter sido violado. Tá? A gente tem esse primeiro gap, a gente teve um movimento de alta que gerou rompimento. Tá?
dentro daquelas características que a gente estudou. Então aqui você tem uma região de gap, né? Eu só marquei ela. E bem aqui em cima, né, você tinha uma outra região de gap que também apresenta rompimento. E aí o mercado voltou para testar essa região. Além dele testar essa região, aqui nessa condição de alta, você ainda tinha a própria região de wedge, tá? Eu vou deixar ele marcado aqui, ó, inteiro, tá? Então a gente dá uma olhada agora aqui nos 5 minutos, né? Só para a gente ver se a gente conseguiria aproveitar algo aqui nessa movimentação. Então aqui está aquela região. Aqui ele fez um fundo duplo. Olha aí você tem que estar exatamente com aquilo que a gente está conversando, né? O que que você teve, né, aqui no final desse dia? Tá? Aqui foi na parte da tarde. Ó. Ele vinha montando uma estrutura de baixa, certo? Topos e fundos descendentes. Aqui eu acho que foi um topo duplo exato, né? Aqui eu acredito que foi um topo duplo exato, né? Topo duplo exato. Não conseguiu renovar a máxima, tá? Falhou em renovar a máxima. Vem renovar a mínima. Aqui, ó, ele falha em renovar a mínima. Quando que você veio ter gatilho? Você veio ter gatilho só aqui. Então, ó, ele tinha uma mínima mais alta, uma mínima mais alta, você veio ter gatilho aqui. Você está lá naquela região dos 60, né, que era uma possibilidade de região de compra, tá? E aí o mercado chega, ó, ele demorou para te dar alguma barra, ele só veio te dar uma barra aqui. Se você antecipa e às vezes ele rompe, né, você vai ter que segurar a operação, porque você entrou, né, só via contexto. E no contexto, as barras não te disseram que o mercado vai subir, tá? Então aqui você teve, né, uma possibilidade de compra, possibilidade de stop, né, do meu ponto de vista, seria mais viável, né, abaixo pelo menos dessa estrutura, né, stop para não ficar pegando toda hora, né, pessoal? Porque às vezes ele faz ainda uma lateralidade menor, e aquilo que a gente falou, a estrutura majoritária fica essa. Essas estruturas aqui são minoritárias. As minoritárias elas podem ser violadas sem mudar muita coisa, tá? E aí, né, se você entra aqui, você teve uma boa oportunidade, ainda pegaria 33 pontos. Isso naquela região, né? E aí a gente dá uma olhada na região de venda, né? Aqui, ó, é aquela região do gap que a gente viu aberto lá dos 60, né? Tá em frame maior. Você também pode fazer o gap, marcar essas regiões pelo 15 minutos. E aqui também era uma wedge perfeita, uma, duas, três puxadas. Olha a distância que você tinha das médias aqui, ó. Quando o preço chegou a testar a wedge, chegou a testar a região de gap, tá? Primeiro gatilho, né? Aqui valeria, né? Até a entrada aqui na perda da mínima. Complicado, complicado, porque olha esse microcanal. O microcanal é excelente chegando até o alvo. Praticamente efeito vácuo aqui, tá? E aí, né, se você fosse vender, você ia vender a L1 e é a que menos tem probabilidade. A única questão aqui é que aqui você estava na região do gap e você estava na região da wedge. Então o contexto era bom, você tinha dois bons contextos, tá? E aí ele volta em microcanal. E quando volta em microcanal, a gente já conversou sobre isso. Quando ele reverte essa movimentação aqui, né, você tem que trabalhar a favor, né, do microcanal. Tá? Você trabalha a favor do microcanal para poder, né, trabalhar, né, a força que acabou de ser revertida. Então ele sobe com o microcanal, desce praticamente com o microcanal, né, faz duas correções aqui, depois ele consegue, né, rompimento, né, ele vem ter fechamentos abaixo. Tá? Primeira oportunidade de gatilho foi aqui, né? Teria sido aqui nessa barra anterior se ela tivesse fechado abaixo da mínima, mas ela não fechou, né? E aí seria um microcanal melhor. E aí o gatilho teria sido aqui e a entrada teria sido aqui. Mas ainda assim, entrando aqui, ó, ainda pagaria, né, cerca de 50 pontos. Vamos ver se ele deu pelo menos o primeiro alvo desse pivô aqui. Deu, tá? Pelo menos o primeiro alvo, né, de onde iniciou todo esse movimento aqui, ó. Todo o movimento extremo, né, de força, tá? Depois ele rompe essa região de fundo, né, e ele ainda pagou ainda a região de primeiro alvo, tá? Então, para o vídeo de hoje era isso, pessoal, tá? Acho que deu para a gente abordar ali alguns pontos, né, para vocês também refletirem e pensarem nessa ideia de pontos de entrada, tá? Marquem o Eds, né? Lembrem daquilo que eu falei, né? Geralmente depois do Ed, pare imediatamente de vender. Além de ser o primeiro alvo, aqui é uma região de wedge. Então ele fez três puxadas claras, né, que você não se esforça para marcar essas três puxadas. Depois disso daqui, ó, se converteu numa lateralidade. Tá? Após três puxadas, a gente fala, né, que a gente para, né, em tempo de vender. Aqui você teve oportunidade de vender, aqui você teve, aqui não, porque aqui está em cima da wedge, né, essa barra. E foi a maior barra, né, depois de uma boa movimentação, já dando alvo bem em cima de uma wedge. Né, nos remete muito mais à exaustão,
tá, do que um movimento inicial. Tá? Essas barras assim são interessantes iniciando a movimentação, iniciando o movimento de reversão, né? Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Um bom final de semana para vocês aí, bons estudos, né? Se gostou, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, até mais.